Algumas histórias nos transportam diretamente para a vida de alguém, como se pudéssemos sentir suas alegrias, desafios e incertezas ao longo do caminho. Agora, irei narrar um relato que me fez refletir sobre o poder das relações humanas e os laços familiares que por vezes podem ser tão complicados quanto marcantes. Bem, vamos começar. Boa noite, Dom. Meu nome é Cláudia, sou natural do sertão da Bahia, onde cresci e vivi boa parte da minha vida. Nos anos de faculdade, cruzei caminhos com Fernando, um rapaz trabalhador e dedicado, que também vinha de uma região próxima, porém passara a maior parte de sua vida estudando e se virando em outras cidades do Nordeste. Ele tinha uma gentileza cativante que me encantou desde o início. Não demorou muito para que nosso relacionamento evoluísse e pouco mais de um ano depois, decidimos nos casar. A cerimônia foi modesta, já que a família de Fernando não podia arcar com os custos para viajar e organizar algo maior. Apesar das limitações, estávamos radiantes e cheios de planos para o futuro. Para nossa lua de mel, escolhemos uma jornada por terra, visitando várias cidades do Nordeste até chegarmos à cidade onde morava a família dele, no sertão da Bahia. Lá, eu teria a oportunidade de conhecer os pais de Fernando e, por um tempo, faríamos do lugar a nossa morada enquanto ele concluía os estudos. A chegada foi marcada pela animação de Fernando em me apresentar aos seus pais. Assim que descemos do táxi em frente à casa, os dois vieram ao nosso encontro. Com um sorriso, estendi a mão para cumprimentar a mãe dele, Dona Lourdes, mas ela me ignorou completamente, preferindo abraçar Fernando com entusiasmo. O pai dele, por outro lado, mostrou-se acolhedor, apertando minha mão com firmeza e expressando sua alegria em me conhecer. A indiferença inicial de Dona Lourdes me incomodou, mas tentei relevar, pensando que talvez fosse apenas uma impressão equivocada. No entanto, com o tempo, ficou claro que sua atitude era intencional. Ela era uma mulher de aparência séria, de estatura média, com olhos que pareciam penetrar qualquer um que cruzasse seu olhar. Sua postura rígida me deixou desconfortável desde o início. Quando conheci os irmãos de Fernando e suas esposas, senti um pouco mais de receptividade, ainda que mantivessem certa reserva. As irmãs mais novas, ainda adolescentes, praticamente não interagiram comigo. No fim daquela tarde, enquanto estava sozinha no banheiro, comecei a me questionar se tinha agido de forma precipitada ao me casar sem conhecer melhor a família dele. Como não tínhamos um lar nosso, ofereceram-nos um quarto simples nos fundos da casa. O espaço, construído com blocos de cimento e coberto por uma chapa de metal, era pequeno, mas atendia às nossas necessidades temporárias. Ao organizar nossas coisas, notei que Fernando estava empolgado conversando com o pai sobre o futuro, enquanto eu tentava me adaptar à nova rotina. Logo, os pequenos gestos de rejeição por parte de Dona Lourdes começaram a aparecer. Durante o jantar, por exemplo, ela me serviu uma porção bem menor que a dos outros, justificando que havia esquecido de contar comigo ao preparar a comida. Tentei ignorar esses episódios, mas a frequência deles só aumentava. Enquanto Fernando buscava emprego, resolvi ocupar meu tempo de maneira produtiva. Lembrei-me das habilidades que minha mãe me ensinou e comecei a crochetar bolsas com materiais comprados em um armarinho local. Pretendia vendê-las em uma lojinha por perto para complementar nossa renda. Passei muitas horas naquele quarto abafado, que se tornou meu refúgio contra os olhares e palavras da minha sogra. Certo dia, após terminar várias bolsas, deixei-as cuidadosamente sobre a cama e fui tomar banho. Quando voltei, todas estavam rasgadas, como se alguém tivesse feito aquilo de propósito. Questionei Dona Lourdes sobre o ocorrido, mas ela apenas deu de ombros, sugerindo que o cachorro poderia ser o culpado. No entanto, o brilho nos olhos dela me dizia que sabia muito mais do que estava disposta a admitir. Com o passar dos dias, minha relação com minha sogra se tornou ainda mais complicada. Os comentários carregados de ironia e os gestos hostis eram uma constante, mas eu insistia em manter a calma, acreditando que com o tempo a situação poderia melhorar. Contudo, a atmosfera da casa ficava cada vez mais pesada, como se algo invisível me pressionasse, tornando o ambiente quase insuportável. Parecia que eu estava sob vigilância contínua.
Cada movimento meu era examinado, como se Dona Lourdes aguardasse qualquer deslize para reforçar sua desaprovação. Ela não precisava dizer muito. Seus olhares e pequenas atitudes transmitiam claramente o que pensava de mim. Um dia, enquanto Fernando saiu com o pai para resolver pendências de trabalho, recebemos uma visita inesperada. A madrinha dele, Dona Arminda. Alta e magra, Dona Arminda tinha uma presença marcante. Sua voz grave carregava uma autoridade natural, e cada palavra sua parecia ecoar pelo ambiente. Assim que nos apresentamos, senti um desconforto inexplicável. Seu olhar parecia me despir, e apesar de suas palavras cordiais, havia certa frieza e desprezo em seu tom que era impossível ignorar. Enquanto Fernando estava fora, fiquei na sala com Dona Lourdes e Dona Arminda. Tentei escapar para o quarto e me concentrar em meu trabalho com as bolsas de crochê, mas minha sogra insistiu que seria falta de educação deixar a visita sozinha. Sem escolha, sentei-me com elas. Dona Arminda, então, começou a me bombardear com perguntas sobre minha família, meus planos e até quando pensávamos em ter filhos. Embora as questões pudessem parecer inofensivas, o tom com que eram feitas era incisivo, quase acusador. Quando Fernando voltou, foi recebido com entusiasmo por Dona Arminda, que o chamou de meu filho querido, enquanto soltava de forma casual que eu estava tão magra que parecia nem me alimentar direito. Fernando apenas sorriu, sem perceber a provocação, enquanto eu me retirava para o quarto, tentando conter o desconforto. Nessa altura já havia terminado diversas bolsas e estava prestes a levá-las à loja para vender. Antes de sair, deixei-as cuidadosamente organizadas sobre a cama e fui buscar água. Quando voltei, elas estavam completamente destruídas, como se tivessem sido cortadas ou mordidas de propósito. Perguntei à minha sogra o que poderia ter acontecido, e ela culpou o cachorro da casa, um animal pacato que passava a maior parte do tempo dormindo. Porém, o brilho em seu olhar denunciava que ela sabia mais do que dizia. Pouco tempo depois, Fernando conseguiu um emprego, trazendo um alívio tão necessário para nós. Com o primeiro salário, começamos a procurar um lugar onde pudéssemos ter mais privacidade. Encontramos uma casa modesta perto do centro do povoado. Apesar do estado precário, ela representava a nossa liberdade. A mudança foi como um sopro de renovação. Longe da constante crítica de minha sogra, finalmente senti que podia respirar de novo. Com o pouco que tínhamos, comecei a organizar nossa nova casa e voltei a me dedicar ao crochê. Para minha surpresa, as bolsas começaram a vender muito bem. A dona da loja onde as deixava até pediu que eu produzisse mais para manter o estoque. Por um breve momento experimentei uma paz que há muito não sentia. Mas, como descobri logo em seguida, essa tranquilidade não duraria por muito tempo. Uma tarde, enquanto organizava a cozinha, ouvi batidas na porta. Era minha sogra, acompanhada de Dona Arminda e duas de suas filhas. Elas apareceram sem aviso, e como sempre, Fernando as recebeu com sua típica hospitalidade. Esforcei-me para ser uma boa anfitriã, mas algo em mim dizia que aquele encontro não traria nada de bom. Durante o almoço, usei pratos novos que havia comprado com o dinheiro das bolsas. Eram bonitos e, de certa forma, simbolizavam meu esforço e independência. Para minha surpresa, minha sogra e Dona Arminda se ofereceram para levar os pratos à cozinha depois da refeição, algo que nunca haviam feito antes. Pouco depois, um barulho alto chamou minha atenção. Ao entrar na cozinha, vi 3 pratos quebrados no chão. Dona Lourdes, com um sorriso quase provocador, comentou que eles haviam escorregado de suas mãos. Dona Arminda, em tom de cumplicidade, confirmou o acidente, e ambas riram como se fosse uma piada interna. Apesar desses episódios, os meses seguintes trouxeram uma nova alegria. Descobri que estava grávida do meu primeiro filho. Fernando ficou radiante, e eu também me sentia feliz, embora ainda carregasse o peso emocional de tudo o que havia passado. Quando o bebê nasceu, minha sogra se ofereceu para ajudar, mas suas ações acabaram sendo mais prejudiciais do que úteis. Logo após o parto, ela trouxe toda a família para nossa casa e, sem se importar com meu estado de recuperação, exigiu que eu preparasse uma refeição para todos.
Esse foi o momento em que Fernando começou a perceber a pressão que a mãe exercia sobre mim. Pela primeira vez, ele pediu que ela respeitasse nosso espaço e nos deixasse descansar. No entanto, os problemas não terminaram aí. Durante uma visita à casa dela, insistiu em dar água ao bebê. Relutante, concordei. Foi então que, enquanto ela segurava a mamadeira, notei que a pressionava com tanta força que o bebê começou a engasgar. Apavorada, corri para pegá-lo, tentando ajudá-lo a respirar. Fernando interveio rapidamente e conseguiu acalmá-lo. Minha sogra, sem mostrar qualquer emoção, limitou-se a dizer que só estava tentando ajudar. Mas o que me marcou profundamente foi o sorriso cínico que ela exibiu enquanto tudo acontecia. Naquele instante, decidi que só voltaria à casa dela em ocasiões extremamente necessárias. Após esse incidente, mantive minha posição firme de evitar visitas frequentes. Fernando me apoiava, mas às vezes tentava justificar o comportamento da mãe, sugerindo que talvez fosse um mal-entendido. Mesmo assim, algo em meu coração dizia que havia uma intenção mais sombria por trás de suas ações e da cumplicidade de Dona Arminda. Alguns meses depois, uma nova notícia trouxe felicidade à nossa casa. Eu estava grávida novamente. Fernando ficou extasiado, e embora eu compartilhasse sua alegria, não consegui evitar a sensação de preocupação que pairava sobre mim. Já havia aprendido a ser cautelosa, e as visitas frequentes de minha sogra e Dona Arminda só reforçavam meu desconforto. Elas começaram a aparecer frequentemente, trazendo comida e insistindo para que eu experimentasse, mesmo quando eu dizia que já tinha comido. Para evitar conflitos, acabava aceitando. Com o tempo, comecei a notar algo estranho na minha saúde. Primeiro foram dores leves, que atribuía à gravidez. Contudo, os sintomas se intensificaram. Um cansaço que parecia insuportável, dores pelo corpo, enjoos constantes e uma sensação de peso inexplicável no peito. Algo dentro de mim dizia que não era apenas a gestação. Fernando me levou ao posto de saúde, mas os exames não mostraram nada de anormal. Os especialistas garantiram que tanto eu quanto o bebê estávamos bem. No entanto, meu estado de saúde piorava a cada dia. Quando minha mãe soube da situação, viajou do sertão para ficar comigo. Ao me ver, ficou chocada com minha aparência. Eu havia perdido tanto peso que mal parecia a mesma pessoa. Preocupada, ela decidiu permanecer para cuidar de mim e ajudar com meu filho mais velho, que tinha apenas 1 ano. Com seu apoio, consegui atravessar as semanas seguintes, embora meu estado permanecesse preocupante. Foi durante esse período que uma enfermeira contratada pela minha mãe para administrar soro comentou algo que chamou minha atenção. Ela disse que, naquela região, era comum ouvir casos de pessoas recorrendo à bruxaria para prejudicar os outros. A princípio, rejeitei a ideia. Sempre fui cética, e pensar que alguém poderia usar trabalhos espirituais para me afetar parecia absurdo. Mas minha mãe, aflita com minha situação, resolveu buscar ajuda. A enfermeira mencionou que conhecia uma benzedeira, uma senhora conhecida por lidar com esse tipo de problema. Sem hesitar, minha mãe concordou em chamá-la. A benzedeira chegou em uma tarde tranquila. Era uma mulher idosa, com uma expressão que misturava serenidade e autoridade. Assim que me viu, afirmou com convicção que o que eu estava enfrentando não era algo natural. De acordo com ela, alguém havia realizado um trabalho para me prejudicar, não apenas a mim, mas também ao meu casamento, com a intenção de nos afastar dali. Quando perguntei quem poderia estar por trás disso, ela evitou dar nomes, mas deixou claro que eram pessoas próximas, movidas por inveja. A benzedeira realizou uma limpeza espiritual em nossa casa e me orientou sobre orações e banhos que eu deveria fazer nos dias seguintes. Além disso, preparou um chá para Fernando, afirmando que isso o ajudaria a enxergar as coisas com clareza e a se proteger. Após o ritual, comecei a notar uma leve melhora. Aos poucos, minha saúde, antes em declínio acelerado, se estabilizou. Recuperei as forças e voltei a me alimentar normalmente. No entanto, o episódio mais perturbador aconteceu quando saí para passear na pracinha com meu filho mais velho. Encontrei Dona Arminda, que se aproximou com o mesmo sorriso que sempre me causara desconfiança. Ela comentou que eu parecia estar muito melhor,
mas logo adicionou com um tom irônico que minha recuperação havia sido um verdadeiro milagre. Suas palavras me deixaram sem reação, mas confirmaram as suspeitas que eu já tinha. Ela estava envolvida. Naquela noite compartilhei o ocorrido com Fernando. No início ele tentou descartar minhas preocupações, mas depois concordou em me ouvir. Expliquei que havia buscado ajuda espiritual, já que os médicos não encontravam explicações para meu estado. Apesar de inicialmente cético, ele acabou aceitando que havia algo estranho acontecendo. A partir desse momento, Fernando começou a se afastar da mãe e da madrinha. Fazia isso com cuidado, sem criar atritos diretos, mas evitava qualquer proximidade desnecessária. Com o tempo, percebi mudanças na postura de Fernando. Ele já não defendia cegamente Dona Lourdes ou Dona Arminda, mas também não queria confrontá-las abertamente. Sua solução foi manter uma distância segura, limitando as visitas ao essencial e garantindo que eu não precisasse acompanhá-lo. Essa atitude trouxe um pouco de alívio para minha vida, mas eu sabia que o problema não se resolveria tão facilmente. Havia questões mais profundas que ainda pairavam sobre nós, como sombras difíceis de dissipar. Enquanto organizava a casa em um dia aparentemente comum, recebi a visita inesperada de Dona Lourdes. Ela chegou carregando uma sacola com comida e um tom de voz que, embora tentasse soar amistoso, transparecia segundas intenções. Disse que havia preparado os pratos especialmente para mim e para as crianças. Agradeci educadamente, mas algo em mim gritava para não tocar naquela comida. Resolvi guardar tudo sem provar e, seguindo as orientações da benzedeira, enterrei os alimentos no quintal mais tarde. Naquela mesma noite, Fernando voltou do trabalho com o semblante carregado. Contou que sua mãe fizera comentários insinuando que eu estava inventando histórias para afastá-lo da família e que até falava mal de suas irmãs. Pela primeira vez em muito tempo, Fernando não aceitou cegamente as palavras de Dona Lourdes. Ele afirmou que sabia que aquilo não era do meu feitio e, embora quisesse acreditar que tudo não passava de um mal-entendido, reconheceu que havia algo errado no comportamento da mãe. Pouco depois, coisas estranhas começaram a acontecer em nossa casa. Uma manhã, ao acordar, vi marcas de terra escura na entrada, como se fossem pegadas humanas, mas que paravam subitamente na porta. Limpei imediatamente, mas não consegui evitar a sensação de desconforto. Naquela mesma noite, enquanto estava na cozinha, ouvi passos pesados no telhado, como se alguém estivesse andando por cima. Fernando saiu para averiguar, mas não encontrou nada. Apesar de tentar ignorar esses acontecimentos, no fundo eu sabia que eram sinais de algo maior. Decidi chamar novamente a benzedeira. Assim que chegou, ela examinou a casa com atenção e encontrou objetos escondidos em locais improváveis. Um pedaço de tecido preso com nós e alfinetes, um pequeno frasco contendo um líquido escuro e uma foto minha e de Fernando coberta de terra e cera derretida. Ela explicou que esses itens faziam parte de um trabalho para semear discórdia e afastamento entre nós. Juntas, destruímos todos os objetos e realizamos uma nova limpeza no lar. Depois disso, minha relação com Fernando ganhou mais força. Ele começou a confiar mais nas advertências da benzedeira e se mostrou mais protetor comigo e com as crianças. Porém, Dona Lourdes e Dona Arminda não desistiram. Elas continuavam tentando se aproximar, surgindo de repente em nossa casa ou enviando mensagens por familiares. Apesar de demonstrarem aparente preocupação, eu sabia que havia outra intenção por trás de suas ações. Um episódio especialmente perturbador ocorreu durante uma reunião familiar. Decidimos comparecer ao aniversário de uma das irmãs mais novas de Fernando. Tudo parecia tranquilo até eu perceber que Dona Arminda não desviava os olhos de mim. Em um momento ela se aproximou e, com um sorriso que ainda me assombra, disse: "Não importa o que você faça, sempre estaremos um passo à sua frente." Fiquei paralisada, sem palavras. Fernando notou meu desconforto e sugeriu que fôssemos embora, justificando que as crianças estavam cansadas. Naquela noite compartilhei com ele o que tinha acontecido. Apesar de tentar manter a calma, vi em seu rosto o reflexo de sua preocupação. Sabíamos que essa luta estava longe de terminar, mas estávamos decididos a proteger nossa família a qualquer custo.
Depois daquele encontro familiar inquietante, Fernando e eu tomamos a decisão de cortar todos os laços desnecessários com sua mãe e Dona Arminda. Para ele, não foi fácil, mas ambos sabíamos que era essencial para proteger nossa família. A partir daí, restringimos as visitas a ocasiões importantes, como aniversários ou Natal, e sempre com muita cautela. Mesmo assim, o afastamento não impediu que as duas continuassem tentando exercer sua influência. Alguns dias depois, comecei a perceber mudanças novamente na minha saúde. Dessa vez, eram sintomas diferentes. Dores de cabeça persistentes, noites sem conseguir dormir e uma sensação de fraqueza constante. Fernando também começou a sentir os efeitos. Chegava do trabalho exausto e frequentemente mencionava uma irritação inexplicável. Estava claro que algo estava errado, mas não conseguíamos encontrar uma explicação racional. Certa tarde, enquanto limpava a casa, deparei-me com um objeto estranho debaixo da cama. Um pequeno saco de pano preto contendo algo que parecia terra, fios de cabelo e unhas. Instantaneamente, lembrei dos avisos da benzedeira. Sem tocar diretamente no objeto, embrulhei-o em papel e levei até ela. Assim que viu, a benzedeira confirmou o que eu temia. Tratava-se de um amarre, um trabalho feito para provocar conflitos, enfraquecer e causar doenças. Ela nos explicou que esse tipo de feitiço era poderoso quando as vítimas não tomavam medidas de proteção. Realizou mais uma limpeza em nosso lar e nos deu amuletos para carregarmos sempre conosco. Além disso, reforçou a importância de não aceitarmos nada vindo de Dona Lourdes ou Dona Arminda, fosse comida, presentes ou visitas. Decidimos seguir rigorosamente suas orientações, concentrando nossos esforços em fortalecer nosso vínculo como casal. Pouco tempo depois, uma boa notícia trouxe alívio e renovação à nossa casa. Fernando recebeu uma promoção no trabalho, o que nos permitiria mudar para uma casa maior em outro bairro. A possibilidade de nos afastarmos de vez do ambiente carregado da família dele nos deu esperança. Passamos os dias seguintes empacotando nossas coisas e organizando a mudança, embora uma leve preocupação sobre possíveis interferências das duas pairasse no ar. No dia da mudança, enquanto levávamos as últimas caixas para o caminhão, Dona Lourdes apareceu de repente, como sempre fazia, trazendo consigo um bolo. Sua expressão tentava passar simpatia, mas o tom de sua visita era claro. Ela afirmou que queria se despedir de forma amigável. Agradeci, mas recusei educadamente, explicando que já estávamos com tudo pronto e sem tempo para conversar. Sua reação foi imediata. O sorriso desapareceu e ela me lançou um olhar gelado. Antes de ir embora, disse em tom frio e direto: "Não importa para onde você vá, sempre saberemos onde te encontrar." Naquela noite, já instalados na nova casa, senti um misto de alívio e apreensão. Estávamos finalmente longe da presença física de Dona Lourdes e Dona Arminda, mas eu sabia que as intenções delas não se dissipariam tão facilmente. Ainda assim, tomei a decisão firme de não permitir que a negatividade delas continuasse afetando nossa família. Nas semanas seguintes, nossa rotina finalmente ganhou um pouco de tranquilidade. Fernando e eu nos dedicamos a organizar a nova casa e a nos adaptar ao ambiente. Parecia que as coisas estavam se ajeitando, até que recebi um telefonema inesperado. Era a irmã mais nova de Fernando, avisando que Dona Lourdes estava gravemente doente. Ela disse que a mãe queria me ver, mas compreenderia se eu optasse por não ir. A notícia me deixou abalada. Apesar de tudo o que havíamos enfrentado, não consegui ignorar a possibilidade de que ela realmente estivesse sofrendo. Após conversar com Fernando, decidimos visitá-la, mas com cautela. Ao chegarmos, encontramos Dona Lourdes sentada em uma cadeira de rodas, visivelmente abatida. Sua pele estava pálida e o olhar antes severo parecia perdido. Pela primeira vez ela não disse nada. Apenas me olhou, misturando ressentimento e fragilidade. Permaneci ali por respeito, mas mantendo a distância emocional que tanto lutei para construir. A experiência foi profundamente estranha. Ver uma mulher tão intimidante agora reduzida a esse estado despertou em mim sentimentos mistos. Por um lado, senti compaixão por sua fragilidade. Por outro, não podia ignorar todo o sofrimento que ela havia causado.
Fernando também manteve uma postura reservada. Passamos pouco tempo na visita, o suficiente para sermos cordiais, e voltamos para casa. Alguns dias depois recebi outro telefonema, desta vez de uma prima de Fernando. Ela pediu para nos encontrarmos em um café, pois tinha algo importante para contar. Relutante, aceitei. Durante a conversa, ela revelou boatos que havia escutado sobre Dona Lourdes e Dona Arminda. De acordo com o que ouviu, ambas haviam usado práticas de bruxaria para tentar controlar os filhos e mantê-los próximos. Além disso, suas ações teriam se concentrado especialmente em mim, por acreditarem que eu era uma má influência para Fernando. Embora os relatos não fossem exatamente uma surpresa, ouvi-los de outra pessoa me deixou impactada. Voltei para casa e contei tudo a Fernando. No início ele duvidou, mas logo se lembrou dos objetos que havíamos encontrado e de todos os problemas que enfrentamos desde nosso casamento. Aos poucos, começou a aceitar que as atitudes da mãe e da madrinha iam além de simples ciúmes ou desaprovação. Tratava-se de algo muito mais profundo e perturbador. Decidimos procurar novamente a benzedeira. Com sua calma habitual, ela ouviu nossa história e confirmou que as intenções de Dona Lourdes e Dona Arminda ultrapassavam o aceitável. Explicou que as doenças que ambas estavam enfrentando não eram coincidências, mas o resultado de suas próprias ações. Segundo ela, a energia negativa que haviam canalizado para nos prejudicar acabou se voltando contra elas, enfraquecendo-as. Seguindo suas recomendações, realizamos mais uma limpeza espiritual em casa e reforçamos nossas proteções com amuletos e orações. Decidimos, para o bem de nossa família, cortar definitivamente qualquer vínculo com Dona Lourdes e as pessoas próximas a ela. Com o passar do tempo, nossa vida começou a encontrar estabilidade. Fernando mergulhou no trabalho, enquanto eu continuei expandindo meu pequeno negócio de artesanato. A cada dia, sentíamos mais leveza em nosso lar, como se as sombras do passado estivessem finalmente ficando para trás. Embora, ocasionalmente, chegassem notícias sobre o estado de saúde de Dona Lourdes, evitávamos qualquer envolvimento. Fernando fazia visitas rápidas, mas nunca levava as crianças. Certo dia, enquanto organizava a casa, encontrei uma caixa antiga que havíamos trazido da casa dos sogros durante a mudança. Eu sequer lembrava de tê-la guardado. Curiosa, abria. Lá dentro havia cartas e fotos antigas da família de Fernando. Entre os papéis encontrei uma carta escrita por uma mulher chamada Rosa, que aparentemente fora amiga próxima de Dona Arminda. Na carta, Rosa descrevia um ritual que ela e Dona Arminda haviam realizado no passado para manter suas famílias unidas e sob controle. Segundo o relato, o ritual parecia funcionar inicialmente, mas com o tempo começaram a perceber efeitos colaterais assustadores. Rosa mencionava que a energia gerada pelo ritual trouxe doenças, perdas e conflitos para suas vidas. Levei a carta para Fernando. Ele teve dificuldade em processar tudo, mas finalmente começou a compreender que muitas das tragédias em sua família não eram meras coincidências. Decidimos queimar a carta e qualquer outro objeto que pudesse estar relacionado àquelas práticas, como um gesto simbólico para encerrar aquele ciclo sombrio de nossas vidas. Ao queimar a carta e nos livrar de qualquer vestígio físico das práticas que nos marcaram tanto, senti um alívio que não experimentava havia muito tempo. Ainda assim, sabia que o verdadeiro encerramento desse capítulo exigiria mais do que isso. As cicatrizes emocionais e espirituais precisariam de tempo para cicatrizar. Fernando, embora mais contido, também parecia carregar um peso invisível, algo que ele não verbalizava, mas que era perceptível. Com o passar dos meses, nossa vida finalmente começou a se estabilizar. Nossos filhos cresceram saudáveis e felizes, e nosso lar tornou-se um refúgio de paz. Meu negócio de artesanato floresceu, e Fernando continuou progredindo em sua carreira. Apesar de tudo parecer bem, as lembranças dos anos difíceis permaneciam como cicatrizes invisíveis que nos lembravam o quanto a paz que conquistamos era frágil. As notícias sobre Dona Lourdes tornaram-se cada vez mais raras. Às vezes, ouvíamos que sua saúde continuava se deteriorando. Outras vezes, que ela havia se isolado de boa parte da família. Um dia,
Fernando recebeu a notícia de que sua mãe havia falecido. Apesar de todos os conflitos, sua morte o abalou profundamente. Decidimos comparecer ao funeral, não por obrigação, mas por respeito. O funeral foi marcado por um clima pesado. Poucos parentes compareceram, e a ausência de Dona Arminda era notável. Soubemos que ela também estava gravemente doente e não conseguiu acompanhar a comadre em seus últimos momentos. Durante a cerimônia, percebi olhares de curiosidade e ressentimento de alguns familiares direcionados a mim, mas escolhi ignorá-los. Meu único foco naquele momento era apoiar Fernando em sua dor. Depois do funeral, em uma conversa tranquila, Fernando fez uma confissão que vinha guardando há muito tempo. Ele tinha sonhos recorrentes em que sua mãe e Dona Arminda tentavam resgatá-lo. Descreveu como acordava sempre com um sentimento de angústia, mas disse que esses sonhos cessaram logo após a última limpeza espiritual em casa. Suas palavras deixaram claro que, embora tivéssemos encontrado nossa paz, os traumas do passado ainda nos acompanhavam, mesmo que de forma sutil. Essa confissão me fez refletir sobre tudo o que vivemos. As ações de Dona Lourdes e Dona Arminda não apenas perturbaram nosso relacionamento e nossa paz, mas também deixaram marcas profundas na própria dinâmica familiar delas. Com o tempo, os laços que tanto tentaram manipular acabaram se desfazendo, deixando-as solitárias em seus últimos anos de vida. Decidimos a partir daquele momento que o passado não teria mais poder sobre nosso presente. Nosso foco passou a ser reforçar os vínculos dentro de nossa família e aproveitar plenamente a vida que conseguimos construir, apesar de todos os desafios. Com o passar dos anos, nossos filhos cresceram rodeados por amor e estabilidade, longe das sombras que um dia ameaçaram nos consumir. Hoje, ao revisitar essas memórias, não sinto ódio ou rancor. O que resta é um profundo sentimento de gratidão por termos conseguido superar aquele período tão difícil. Aprendi que a verdadeira força não está em tentar controlar ou subjugar, mas em viver com amor, respeito e fé, os pilares que nos sustentaram nos momentos mais sombrios. Embora as cicatrizes do passado ainda estejam presentes, elas são lembranças do que conseguimos vencer. Elas me mostram que, mesmo diante do mal, é possível resistir com coragem e esperança, construindo algo novo e mais forte para o futuro. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Me chamo Patrícia Lourdes. Hoje mantenho meu próprio negócio, mas há 2 décadas minha vida era muito diferente. Eu vendia pamonhas em um pequeno povoado rural no interior de Goiás. Foi ali que vivi 2 encontros marcantes com o sobrenatural. Naqueles tempos, minha rotina começava bem cedo, às 3 da madrugada. Enquanto o galo ainda dormia, eu já estava de pé, esquentando as pamonhas feitas na noite anterior. Meu marido havia partido há anos e, embora meus filhos morassem comigo, seguiam seus próprios caminhos. O peso de sustentar a casa estava completamente sobre mim. Depois de me levantar, lavei o rosto e me arrumei diante do altar de Nossa Senhora Aparecida. Fazia um frio intenso e o vento soprava com mais força do que o normal. Por um instante, considerei ficar em casa, mas sabia que por volta de 3h30, os trabalhadores rurais passariam a caminho das plantações e eu precisava estar pronta para atender. Às 3h20 empurrei meu carrinho pela rua principal, que, como sempre naquele horário, estava completamente deserta. As luzes fracas dos postes mal iluminavam o caminho cheio de buracos, e a cada passo, algo dentro de mim dizia para voltar. Um arrepio subia pela minha espinha, como se algo estivesse fora do lugar. Chegando ao meu ponto habitual, perto da entrada do caminho que descia para o barranco, comecei a me organizar. Arrumei as pamonhas, algumas salgadas, outras doces. Enquanto preparava o café e mexia o mingau, notei que já eram quase 4 horas e ninguém tinha aparecido ainda. Sentei-me em um pequeno banco de madeira e esperei.
Foi então que ouvi o primeiro som. Um lamento longo, penetrante, carregado de uma dor que era quase palpável. Aquele gemido me arrepiou inteira. Na hora, pensei que pudesse ser alguma mulher do vilarejo sofrendo por algo, talvez a perda de um filho, mas logo percebi que aquele som não vinha de um único lugar. Ele parecia circular ao meu redor. Fiquei de pé, nervosa, olhando para todos os lados. O vento parou de repente e o silêncio tomou conta do ambiente. O choro, cada vez mais próximo, parecia cercar-me, mas eu não via nada. Até que, no terceiro lamento, eu a vi. Era uma figura feminina alta e magra, usando um vestido branco, semelhante ao de uma noiva. Ela estava flutuando, parada a poucos metros de mim, perto do barranco. Embora seu rosto estivesse coberto por um véu, eu sentia que ela me observava. Naquele instante soube quem era, a mulher de branco. Sempre ouvi as histórias, mas achava que não passavam de contos populares. Sem saber de onde tirei forças, gritei: "Quem está aí?" A figura não respondeu, apenas começou a se afastar lentamente em direção ao barranco. Ela não descia andando, mas atravessava o espaço flutuando, deixando um rastro de vento gelado atrás de si. Minhas pernas ficaram fracas e o medo tomou conta de mim quando ela soltou outro grito, desta vez mais distante, em alguma rua próxima. Era verdade o que diziam. Se a ouvia de perto, ela estava longe e vice-versa. Meu coração disparava e eu mal conseguia me mexer. Quando ela desapareceu, o vento voltou e os sons do ambiente, como os galhos das árvores, quebraram o silêncio. Cerca de meia hora depois, os primeiros trabalhadores começaram a aparecer. Todos no vilarejo tinham escutado os lamentos e preferiram não sair de casa tão cedo. Voltei para casa ao meio-dia, ainda tremendo e rezando sem parar. Mas essa não foi a única experiência estranha que vivi. Muitos anos depois, por volta do mesmo horário, enquanto organizava meu ponto de vendas, algo ainda mais assustador aconteceu, pelo menos para mim. Dessa vez eu não estava sozinha. Alguns trabalhadores estavam ali comigo. Enquanto entregava um banquinho a um rapaz, ouvi um deles comentar algo que fez todos nós nos virarmos para olhar. Lá no barranco vimos uma luz. Parecia uma bola de fogo flutuando de um lado para o outro. Primeiro pensamos que fosse uma fogueira ou alguém com uma lanterna, mas logo percebemos que não era nada disso. De repente, outras bolas de fogo começaram a surgir das árvores e desceram, reunindo-se como se dançassem em círculo. Naquele momento lembrei-me das histórias que meus avós contavam sobre bruxas. Eles diziam que essas criaturas apareciam como bolas de fogo para sugar a energia das pessoas. Sempre fui incrédula quanto a isso, mas ali, diante do que nossos olhos presenciavam, compreendi que era verdade. As bruxas existiam e estavam bem na nossa frente. Segurei firme o crucifixo que sempre carrego no pescoço e comecei a rezar. Enquanto isso, os trabalhadores, talvez na tentativa de afastar o medo, começaram a gritar insultos e ameaças às luzes. Para nossa surpresa, elas se afastaram, subindo e desaparecendo na escuridão. Aquela madrugada foi sufocante. Todos nós estávamos apavorados, suando frio, depois do que tínhamos testemunhado. Passei o resto do dia completamente perdida em pensamentos, confusa, como se estivesse em transe. Quando percebi, já estava de volta em casa sem sequer lembrar como cheguei. Esse encontro me marcou profundamente e me ensinou a lidar com os medos que carrego. Hoje, em 2020 e poucos, continuo saindo para vender minhas pamonhas, mas já não arrisco sair no meio da madrugada. Mesmo assim, não deixo de carregar meu rosário e uma garrafinha de água benta. Todos os dias me pergunto se terei mais um encontro com os mortos. Meu nome é Arthur, e o ciclismo nas montanhas sempre foi minha maior paixão. Vivo em um pequeno vilarejo cercado por colinas e montes, o que me permite todas as tardes, após o expediente, pegar minha bicicleta e subir alguma encosta para fugir do caos e encontrar minha tranquilidade. Nunca imaginei que essa rotina pacífica seria interrompida de maneira tão inesperada. Recordo cada detalhe. Era uma quarta-feira.
Saí para pedalar, como sempre, mas acabei me distraindo mais do que o normal. Perdi a noção do tempo enquanto observava o pôr do sol, e quando percebi, o céu já estava escuro. Notei que passava das 8 da noite e eu ainda estava longe de casa. Não me preocupei tanto, afinal, conhecia aquelas trilhas como a palma da mão e sempre levava uma lanterna presa ao capacete para situações como essa. Liguei a lanterna, acelerei o ritmo e senti o vento frio da noite batendo no rosto, enquanto o único som que me acompanhava era o das rodas sobre o caminho de terra. Enquanto seguia meu trajeto encantado com a calmaria da noite, algo incomum chamou minha atenção no céu. A princípio, achei que fosse uma estrela cadente, já que vi uma luz intensa e rápida cruzando o horizonte. No entanto, a luz não desapareceu. Ela começou a crescer e se aproximar. Cogitei ser um avião, mas então ela parou abruptamente no ar e iniciou uma descida lenta. Não parecia nada que eu já tivesse visto. Segui pedalando, intrigado, até que uma sensação incomum percorreu meu corpo. Era como se o ar ao meu redor estivesse eletrizado, carregado de energia. Era tão intenso que precisei parar. Quando olhei novamente, vi a luz descendo em direção a uma caverna próxima. Meu coração disparou e eu hesitei entre continuar ou ir até lá. A curiosidade falou mais alto. Apaguei a lanterna para não ser notado e me escondi atrás de alguns arbustos. Dali, avistei claramente a luz pairando na entrada da caverna, a uma distância de 60 ou 70 metros. Não havia dúvidas. Era uma nave. Tinha o formato de um disco não muito grande, mas cercado por luzes brilhantes que mudavam de cor: azul, verde, vermelho e branco, e eram tão intensas que iluminavam tudo ao redor como se fosse pleno dia. A atmosfera parecia pulsar de energia. Senti uma força invisível me repelindo, mas, ao mesmo tempo, não conseguia me mover, como se estivesse preso em um campo magnético. A nave flutuava a poucos metros da caverna, girando lentamente sobre si mesma. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas por um zumbido grave e contínuo que parecia vir da energia ao redor. De repente, as luzes se intensificaram e a nave ficou imóvel no ar, como se estivesse observando ou aguardando algo. Minha respiração ficou ofegante, meu peito parecia apertado e minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a bicicleta cair. Então, o inesperado aconteceu. A nave disparou em direção ao céu com uma velocidade inacreditável, sumindo em segundos. O deslocamento do ar com a partida foi tão forte que as árvores balançaram e eu quase perdi o equilíbrio. Após isso, o silêncio voltou abruptamente. A energia desapareceu como se nunca tivesse existido. Levantei num salto tomado pelo medo e pela adrenalina que percorria o meu corpo. Agarrando a bicicleta, comecei a pedalar com toda a força, como se minha sobrevivência dependesse disso. Não ousei olhar para trás. Não queria descobrir se algo estava vindo. Minha única preocupação era chegar em casa o mais rápido possível. Ao finalmente chegar, fechei a porta com pressa, trancando-a, e me joguei no sofá, tentando recuperar o fôlego. Meu corpo ainda tremia, e cada vez que fechava os olhos, aquelas luzes e a sensação daquela energia voltavam à minha mente. Naquela noite foi impossível dormir. Passei dias sem conseguir retornar ao cerro, tomado por uma mistura de receio e incerteza. Até hoje não sei exatamente o que presenciei, mas acredito que tenha sido um OVNI, uma nave de outro mundo. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Hoje vou compartilhar algo que não é sobre mim, nem faz parte da minha história. Há alguns anos, numa conversa com minha amiga Daniela, ela me revelou algo que nunca consegui tirar da cabeça. Estávamos reunidos em uma tarde calma, tomando café, quando a conversa tomou um rumo inesperado. Perguntei sobre seus antigos trabalhos, e foi então que ela, com um olhar sério e um tom um tanto sombrio, começou a falar sobre sua experiência como zeladora em um jardim de infância na cidade do México, durante os anos 90. Daniela explicou que havia aceitado o emprego por necessidade financeira. Além de cuidar do local,
precisava morar ali. No canto do terreno do jardim de infância, havia um pequeno cômodo feito de tijolos e laje, com espaço suficiente apenas para uma cama, um armário modesto e um fogão improvisado. Era tudo muito simples, mas para ela já bastava. No entanto, o que ela viveu ali deixou marcas profundas que nunca desapareceram. Enquanto as aulas aconteciam, tudo corria bem. Durante o dia, as risadas e os gritos das crianças preenchiam o lugar. À noite, quando o silêncio tomava conta, Daniela até encontrava certa paz na solidão do ambiente vazio. Mas isso mudou radicalmente nas férias escolares. Foi nesse período, quando o local ficou completamente deserto, que Daniela começou a presenciar coisas que não conseguia explicar. Na primeira noite, enquanto tentava dormir, ouviu um som seco vindo do corredor perto dos banheiros. Achou que era sua imaginação ou talvez algum animal, mas, como os ruídos continuaram, decidiu sair para verificar. Não encontrou nada. Voltou para seu quarto, trancou a porta e tentou ignorar. Só que as noites seguintes foram ainda mais perturbadoras. Ela passou a ouvir gritos vindos dos banheiros, vozes infantis que choravam, lamentavam ou pareciam chamá-la. Em algumas ocasiões reunia coragem e saía para investigar, mas tudo permanecia vazio, mergulhado em silêncio. O pior era que assim que retornava ao quarto, os sons recomeçavam. Daniela descreveu com os olhos ainda tensos como esses gritos pareciam entrar direto na sua cabeça. Além disso, outros sons começaram a surgir. Arrastar de carteiras nas salas de aula, batidas nos quadros negros, passos rápidos no pátio. Às vezes, na madrugada, ela ouvia o barulho dos balanços se movendo ou o som do carrossel girando sozinho. Quando olhava pela janela, via os brinquedos balançando, mesmo sem sinal de vento ou de qualquer presença humana. Tudo isso a deixava aterrorizada, mas ela nunca conseguiu identificar claramente uma figura ou uma explicação concreta para o que presenciava. Era como se o jardim de infância estivesse impregnado de energia, como se brinquedos e salas possuíssem uma vida própria, disse ela, ainda impressionada. Apesar do medo, Daniela sabia que não podia deixar o emprego. Precisava desesperadamente do dinheiro e não tinha outro lugar para ficar. Quando as aulas voltaram, manteve tudo em segredo, inclusive das professoras e da diretora. Elas pareciam suspeitar de algo, mas Daniela nunca dizia nada. Às vezes me perguntavam se eu ouvia alguma coisa, mas eu só negava. Não queria que pensassem que eu estava inventando ou que fosse considerada maluca, desabafou ela. Com o passar dos dias, Daniela encontrou uma maneira de lidar com o que acontecia à noite. Acostumou-se mesmo a contragosto aos gritos que ecoavam nos banheiros, aos passos no corredor e aos sons de brinquedos que pareciam se mover sozinhos. Embora fosse difícil, ela se esforçava para acreditar que tudo não passava de barulhos sem explicação lógica. Porém, então ela compartilhou algo ainda mais inquietante. Era como se eu tivesse chegado a um acordo com o lugar. Eu não mexia com eles, e eles não faziam nada contra mim. Daniela permaneceu nesse emprego por muitos anos. Apesar de nunca ter presenciado algo concreto, tudo aquilo que escutou e sentiu ficou marcado profundamente em sua memória. Ela não sabia dizer exatamente o que era, mas acreditava que havia uma presença no jardim de infância, algo que simplesmente não se dissipava. Ao ouvir seu relato, fiquei sem reação. Cada detalhe que Daniela descreveu, o tom honesto e intenso de sua voz, provocaram arrepios em mim. Essa é a história que posso compartilhar com vocês hoje. Obrigado por ouvirem. Quando eu tinha 9 anos, os Smurfs eram uma febre. Na escola, todas as crianças da minha idade falavam sobre eles, colecionavam adesivos, brinquedos e alguns até tinham roupas dos personagens. Eu não fazia parte desse grupo. Lá em casa, só ganhava brinquedos no meu aniversário. Não que eu ligasse muito, ou pelo menos era o que tentava acreditar. Até que um dia minha mãe trouxe uma surpresa inesperada. Um boneco de pelúcia do Rabugento, meu Smurf preferido. Era pequeno, cabia na palma da minha mão e aquele olhar mal-humorado sempre me fazia rir.
Ela encontrou o boneco num mercadinho perto de casa. Eu fiquei extasiado. Passei semanas com o boneco grudado em mim. Ia comigo a todos os lugares e acabou virando meu companheiro para dormir. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. No começo, era algo sutil. Eu deixava o boneco ao meu lado antes de dormir e ao acordar ele estava em outro lugar. Às vezes no chão, outras na cômoda e em algumas ocasiões até numa cadeira no canto do quarto. Pensei que talvez eu o empurrasse sem querer durante o sono ou que ele simplesmente caísse. Certa noite algo diferente aconteceu. Acordei no meio da noite porque senti a cama se mexer levemente. Achei que fosse o meu gato, mas, ao ligar o abajur, não havia nada lá. Só o boneco sentado na beirada do colchão, quase caindo, mas imóvel. Achei engraçado. Na minha ingenuidade, imaginei que o boneco estava vivo, como no desenho animado, e isso até me animou. Nos dias seguintes, situações parecidas começaram a se repetir. Acordava durante a madrugada e via o boneco se movendo, seus pequenos passos de pano ecoando pelo quarto escuro. Ele quase sempre parava em um canto como se estivesse observando algo. Não sentia medo, para mim era apenas um jogo silencioso entre nós dois. Nunca comentei nada com ninguém, mas com o tempo as coisas tomaram um rumo mais sinistro. Em uma madrugada, senti algo pressionando meu peito. Ao abrir os olhos, lá estava o rabugento, sentado sobre mim, suas pernas de pano penduradas, como se me encarasse. A sensação do peso era muito real. Dias depois, isso piorou. O boneco parecia cada vez mais pesado, a ponto de me deixar desconfortável. Aquilo começou a me incomodar, mas ainda não o suficiente para falar com meus pais. Até que numa noite, o peso se tornou insuportável. Eu sentia os passos dele subindo pelo meu corpo, e quando se sentava no meu peito, parecia quase esmagador. Finalmente contei tudo para minha mãe. Relatei que o boneco se movia sozinho, que aparecia em cima de mim enquanto eu dormia e que o peso parecia crescer a cada noite. Esperei que ela me dissesse que era apenas um sonho ou fruto da minha imaginação. Mas, para minha surpresa, ela ficou séria, quase assustada. Naquela mesma noite, meus pais foram ao meu quarto. Meu pai pegou o boneco, analisou-o com um olhar desconfiado e comentou com minha mãe algo sobre essas coisas não serem boas. Dizem que tem algo de... Sem pensar duas vezes, ele levou o boneco para fora e jogou no lixo. Minha mãe fez uma oração e borrifou água benta no quarto. Eu fiquei na cama, confuso e levemente apavorado. Aquela noite foi a primeira em que dormi tranquilo depois de muito tempo. O boneco nunca mais apareceu no meu quarto. No dia seguinte, fui checar a lixeira por curiosidade, mas ele não estava lá. Hoje, já adulto, consigo enxergar que aquilo estava longe de ser algo comum. Não era fruto de sonhos nem da minha imaginação. Foram eventos paranormais. Só de pensar no boneco do Pitufo caminhando pelo meu quarto ou nos passos leves que senti sobre o meu peito, ainda fico arrepiado. De vez em quando me pego refletindo. O que teria acontecido se eu não tivesse contado nada aos meus pais? Será que o boneco teria ido além? Prefiro não descobrir. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. O que plantam, um dia terão que colher. Nos anos 70, a vida parecia mais simples de algumas formas, mas também carregava sua dose de brutalidade. Em vilarejos pequenos como o meu, as regras não vinham das leis, mas das fofocas e dos preconceitos que circulavam. As pessoas podiam ser generosas, mas não hesitavam em julgar, e puniam ainda mais depressa. Décadas se passaram, mas uma história daquele tempo ainda é contada em sussurros pelos mais velhos, marcada nas pedras dos campos e na memória de quem a presenciou. Eu era jovem naquela época, apenas começava a compreender o peso de ser mulher em um lugar onde a vida era definida pelo trabalho árduo e pelo medo do o que vão pensar. Foi então que chegaram ao vilarejo as irmãs Velarde e sua mãe, Dona Nuria. O que aconteceu a seguir fez com que seus nomes virassem um eco sombrio, ressoando ainda hoje nas noites frias.
Pouco se sabia sobre sua origem. Um dia, simplesmente apareceram, ocupando uma casinha afastada na periferia, próxima ao campo onde muitos trabalhavam sob o sol inclemente. Era uma construção antiga, com paredes gastas e um telhado à beira de desabar, mas as Velarde não reclamavam. Juntas, cuidaram de transformar aquele lugar em seu lar. Dona Núria era séria e de poucas palavras, mas havia algo em seu olhar que fazia qualquer um desviar os olhos. Dizia ser viúva, embora nunca mencionasse o marido. Suas filhas, Andréa, Susana e Sílvia, eram jovens e chamavam atenção, cada uma à sua maneira. Andréa, a mais velha, possuía uma beleza glacial e intimidadora, mantendo os curiosos à distância. Susana, a do meio, era mais afável, mas parecia pesar cada palavra antes de falar. Já Sílvia, a mais nova, tinha um jeito sonhador, com uma risada leve que soava fora de lugar naquele vilarejo tão sisudo. Desde o início, a chegada delas gerou falatório. Alguns homens tentaram conquistá-las, mas as irmãs sempre mantinham distância, alimentando os cochichos maldosos. São tão esquisitas quanto a mãe, diziam algumas mulheres no mercado. Nunca aparecem na igreja. O que será que escondem? Especulavam outras. No entanto, as Velarde não buscavam problemas. Foi o contrário. Os problemas as encontraram. Tudo começou em uma tarde quente de verão, quando Andréa foi buscar água no poço comunitário. Costumava ser um lugar de encontro para as mulheres do vilarejo, mas naquela tarde estava vazio, exceto por Rafael, um homem conhecido pelo temperamento ruim e pela paixão pela bebida. Que sorte te encontrar sozinha, disse Rafael, com um sorriso que não inspirava confiança. Andréa ignorou e começou a encher seu cântaro, mas ele se aproximou ainda mais. Não precisa ser rude, garota. Quero só bater papo. Antes que pudesse tocá-la, Andréa virou-se e o encarou diretamente. O que aconteceu em seguida é difícil de explicar. Rafael recuou, murmurando algo incompreensível, tropeçou como se perdesse o equilíbrio e saiu correndo, deixando Andréa sozinha. Mais tarde contou a alguns amigos o que havia ocorrido e naquela mesma noite começou a agir de maneira estranha. Dizia ouvir vozes chamando seu nome quando estava sozinho. Passou a ter noites insones e vizinhos afirmavam ouvi-lo gritar no escuro. Em menos de 7 dias, perdeu a razão e sua família precisou enviá-lo a outro vilarejo para buscar ajuda. O caso de Rafael não passou despercebido. Embora faltassem provas concretas, as suspeitas contra as irmãs Velarde começaram a crescer. Os rumores, como uma chama em palha seca, espalharam-se rapidamente. Diziam que Dona Núria era vista colhendo ervas ao nascer do sol, enquanto outros juravam ter avistado luzes misteriosas ao redor da casa delas durante a noite. São bruxas, sem dúvida, declarou Dona Isabel, a parteira do vilarejo. E aquelas moças têm algo que não é deste mundo. Minha mãe, sempre discreta, me aconselhou: não se envolva com elas. O que quer que sejam, é melhor manter distância. Mas os homens do vilarejo não aprenderam nada com o destino de Rafael. Para muitos, as irmãs eram um enigma que precisavam desvendar ou dominar. Mário, Pablo e Ramon, 3 jovens conhecidos por sua arrogância, decidiram confrontá-las. Numa noite, seguiram as Velarde até sua casa, logo após elas voltarem do mercado. O que aconteceu depois permanece um mistério, mas na manhã seguinte, os 3 apareceram na praça em um estado deplorável. Pablo havia perdido a voz, Mário soluçava incontrolavelmente e Ramon repetia que algo o perseguia nas sombras. Foram levados à igreja, mas nem mesmo o padre conseguiu ajudá-los. O medo tomou conta da comunidade. As histórias sobre as Velarde logo se transformaram em lendas. Uns diziam que elas convocavam os mortos, outros afirmavam que tinham feito um pacto com forças malignas. Mas ninguém ousava enfrentá-las cara a cara. A situação atingiu o limite quando Nicolas, um fazendeiro conhecido por seu temperamento violento, resolveu agir. Ele reuniu um grupo de homens, armados com facões e tochas, com a intenção de expulsar as Velarde do vilarejo. Naquela noite, o céu estava carregado de nuvens, e o ar denso parecia anunciar algo trágico. De casa, ouvi os gritos e vi pela janela o grupo avançando em direção à periferia, as tochas iluminando o caminho de terra. Quis intervir,
mas sabia que era inútil. Quando chegaram à casa das irmãs, encontraram-na vazia. O interior estava gélido e um odor estranho, como terra molhada misturada a enxofre, pairava no ar. Na parede havia uma frase escrita em cinzas: "O dano que semeiam, vocês colherão." Aquela noite marcou o início da ruína do vilarejo. A ausência das irmãs Velarde não trouxe alívio. Pelo contrário, aumentou a sensação de que algo terrível estava para acontecer. Na manhã seguinte, as verdadeiras consequências começaram a se manifestar. O sol iluminou um vilarejo paralisado. Os campos, antes resistentes à seca, estavam completamente destruídos. As plantações de milho e feijão tinham folhas carbonizadas, como se um fogo invisível as tivesse consumido. Árvores frutíferas, antes fonte de alimento e sombra, tinham galhos secos e retorcidos, apontando para o céu como se lamentassem. Nem os animais escaparam. Vacas, cabras e cavalos, o sustento de muitas famílias, adoeceram inexplicavelmente. Alguns pararam de comer, enquanto outros enlouqueciam, correndo em círculos até caírem mortos. No início, as pessoas tentaram buscar explicações racionais, mas não demorou para aceitarem o que mais temiam. As irmãs Velarde haviam amaldiçoado o vilarejo. A mensagem escrita em cinzas na parede da casa delas tornou-se um alerta impossível de ignorar. O dano que semeiam, vocês colherão. Muitos começaram a refletir se a maldição não havia sido provocada não apenas pelos abusos que alguns tentaram cometer, mas também pelo julgamento que todo o povoado havia lançado sobre as Velarde. O medo e o desespero se espalharam como uma praga. A comida tornou-se rara, e as famílias que viviam do que a terra oferecia começaram a disputar ferozmente pelos escassos recursos que restavam. Alguns tentaram fugir, mas as histórias sobre o que acontecia a quem ousasse levar a maldição consigo os mantinham presos ali. "Melhor enfrentar o fim aqui do que espalhar esse mal para outros", dizia Vicente, um dos anciãos mais respeitados. Com o passar dos dias, os relatos sobre as irmãs Velarde ficaram mais estranhos. Alguns juravam tê-las visto caminhando pelos campos, sob a luz da lua, com vestidos brancos que brilhavam no escuro. Outros afirmavam ouvir suas risadas ao vento, zombando dos homens que haviam tentado persegui-las. Dona Isabel, a parteira, dizia ter avistado Dona Nuria, a mãe delas, colhendo ervas perto do poço. "Não sei se eram elas ou seus espíritos", murmurou certa vez com os olhos arregalados, "mas sinto que ainda não terminaram o que começaram. Minha mãe, sempre sensata, tentava me afastar dessas histórias, mas o medo no ar era algo impossível de ignorar. Todos sentíamos que nosso vilarejo jamais seria o mesmo." Com o tempo, as famílias começaram a abandonar suas casas. As poucas que ficaram tentaram reconstruir suas vidas, mas a terra parecia amaldiçoada, incapaz de sustentar qualquer nova plantação. Os animais continuavam a definhar e os campos permaneciam estéreis. Gradualmente, as casas foram sendo deixadas para trás e o mercado tornou-se um lugar vazio. Certa manhã, tomada por uma mistura de nostalgia e curiosidade, caminhei até a casa das Velarde. Ela ainda estava de pé, mas mal reconhecível. As paredes estavam cobertas por musgo, o telhado havia desabado, e tudo ali parecia dominado pelo abandono. Porém, a mensagem escrita em cinzas ainda estava lá, intacta na parede, como um lembrete sombrio do que havia acontecido. Agora, tantos anos depois, o vilarejo não passa de uma lembrança. Poucas famílias restaram, e a terra jamais voltou a ser fértil. Os mais velhos ainda falam sobre as irmãs Velarde, alguns com rancor, outros com aceitação e poucos com arrependimento. "Talvez o erro tenha sido nosso e não delas", me confidenciou, muitos anos atrás, Vicente, o único ancião que ainda vive. "Talvez elas apenas tenham nos devolvido o que demos a elas." O destino das irmãs permanece um mistério. Alguns acreditam que fugiram para outro lugar, enquanto outros pensam que se uniram a algo mais sombrio, algo que lhes deu o poder de retribuir o mal que sofreram. E dizem que nas noites de lua cheia, quando o vento sopra mais forte, ainda é possível ouvir, entre os sussurros, as palavras daquela mensagem: "O dano que semeiam eles colherão." Ei, pessoal, obrigado por ouvirem.
Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.